refúgio, fortaleza, esconderijo. O irmão está falando de quê mesmo? Vai vendo aí. Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim? Pelas palavras aqui proferidas, você pode imaginar, você estudioso da Bíblia pode imaginar que eu estou falando da caverna de Adulão, que tem esse significado aí, né? Esconderijo, refúgio, né? Então foi justamente nessa caverna em que Davi ele se escondeu quando fugia da perseguição do seu sogro Saul. E essa caverna de Adulão é um dos símbolos na Bíblia que representa a igreja do Senhor. Na caverna de Adulão era lugar de pessoas atormentadas, perseguidas, pessoas que não eram mais bem-vindas na sociedade, pessoas que não tinham condição de viver dentro da sua própria casa, eram homens frustrados, procurados pela justiça, eram pessoas que realmente eram perseguidas pelo sistema, pessoas atormentadas, pessoas que não tinham condição de viver no meio de pessoas normais. Mas o que eu acho interessante é que, como representante da igreja, a caverna de Adulão foi o lugar onde Deus deu a Davi o seu primeiro exército. E o que eu acho interessante não é nada, é que a igreja ela tem que cumprir esse papel. A igreja do Senhor, a igreja que eu falo do Senhor, ela tem que ser uma igreja para estar de portas abertas, para simplesmente dar guarida a esse tipo de pessoas. Ninguém procura o ribeiro sem que tenha sede. Então, quando uma pessoa procura uma igreja, é porque ela está procurando a solução lá que o mundo não oferece. Essa é a grande verdade. Mas na maioria das vezes, quando ele chega lá, ele encontra, ao invés de encontrar refrigério, ao invés de encontrar sossego, ele encontra perseguição dentro da igreja do Senhor. Agora tem que se entender uma coisa: se a pessoa procurou aquela igreja, aquela congregação, aquela sinagoga para fazer parte, é porque ela precisava de algo diferente que o mundo estava oferecendo. Então nós, como pregadores da palavra, você como pastor, você como dirigente de uma congregação, você tem que entender que você é o pronto socorro daqueles que vão procurar você. Então qual é a nossa obrigação, irmãos? Não é ficar apontando, não é mostrando defeito, não é apontando defeito, não é tocando na ferida, não é arrumando carapuça. Não, senhor, não, senhora. O que a gente tem que fazer como crente, como pregador, como crente salvo, é preparar um esboço, se consagrar, orar a Deus, se for possível, jejuar, ir lá para frente, pregar, para a gente ser alimento para aquele povo. Porque certa vez, Jesus, os discípulos procuraram Jesus e disse: mestre, esse povo está conosco desde a alva. E como é que nós vamos dispensá-los agora sem alimento? Então Jesus agora olha para aqueles homens e diz: olha, dá-lhe de comer vós mesmos. Então o pregador da palavra, aquele que é canal do Espírito Santo na terra, dentro de sua congregação, ele tem que entender que é ele que vai dar o alimento àquele povo. E na maioria das vezes, irmãos, se não em todo o tempo, a gente como pregador da palavra, a gente tem que dar o trigo à igreja e ficar com a palha. Entenda que as pessoas que chegam ali chegam com problemas. Um problema de ordem conjugal, problema na família, com os filhos, mas vão ali atrás de alento, atrás de sossego. E muitas das vezes tem gente lá que está apagando fogo com gasolina. Mas entenda uma coisa: aquele que vai chegar com problema, aquele que vai chegar desesperado, aquele que vai chegar perseguido, quando ele chegar lá, aleluia, se ele for bem tratado, ele pode virar um grande exército, porque foi assim que aconteceu com Davi. Davi entrou naquela caverna de Adulão também procurando refúgio. Ele era também um perseguido. Mas quando chegou lá, Deus estava trabalhando o caráter daquele rei e disse: olha, eu vou te dar o primeiro exército com esse que ninguém quer. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que se consagrar, a gente tem que orar
e pedir a Deus uma palavra para alimentar aquele povo. Porque se a gente souber tratar bem aqueles que estão chegando lá, Deus vai nos dar um exército. Porque na maioria das vezes, a gente pede a Deus que mande alguém para nos ajudar. Mas quando Deus manda, a gente, ao invés de trabalhar o caráter daquela pessoa, a gente já quer que ele chegue pronto. E ao invés da gente trabalhar ele, ao invés de fazer dele um bom cantor, um bom obreiro, um levita para tomar conta da casa do Senhor, a gente acaba expulsando com palavras. A gente acaba sendo legalista. Porque legalista é aquele que quer que as pessoas vivam, mas ele não vive aquilo que ele prega. Eles querem impor aquilo nas pessoas. Não querem ensinar, querem impor a palavra e o cumprimento dela. Mas elas não vivem para mostrar que aquilo, como é que se deve proceder. Então que a gente entenda de uma vez por todas que a igreja ela não é nossa. A igreja de Deus, ela é de Deus. Você pode até ter botado seu CNPJ, você pode estar até tomando conta dela, Deus pode ter te dado essa missão, aleluia, mas o principal da igreja são os crentes, aleluia, e nós temos que tratar bem, porque ela é propriedade peculiar de Deus, e para nós é um privilégio Deus ter nos dado para tomar conta. Então, que a sua igreja, a sua congregação, qualquer coisa que você faça para Deus, ela seja como uma caverna de Adulão. Que as pessoas cheguem desesperadas e saiam de lá prontas para qualquer batalha que vier em sua direção.